Fala galera, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre Oriente Médio hoje, numa perspectiva aí de introduzir os estudos do Oriente Médio, com foco em entender um pouco por que essa região é vista como uma região de conflitos. Vamos começar tratando um pouquinho da região em si, da posição dela, né? E do que se chama então de Oriente Médio. A gente tem um mapa aqui que pega a região ali do norte da África, uma parte da Ásia e o sul da Europa. Olhando para essa região aqui, a gente poderia definir primeiramente o Oriente Médio mais restrito como essa região aqui que eu estou grifando, que pega países como o Líbano, a Síria, o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Israel e Líbano. E também a região da Palestina, que está dentro de Israel, que está ocupada militarmente por Israel. Mas, numa visão um pouco mais ampliada, a gente poderia pegar aqui o Egito, que eu acabei de grifar, a Turquia, e também a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos e até o Saara Ocidental. E indo ali também para a região da Ásia Central, onde fica o Afeganistão, o Paquistão e também aqui para o sul do Egito, onde está o Sudão. Tudo isso daqui a gente poderia também considerar o Oriente Médio, né? Mas sempre numa visão eurocêntrica, né? Da definição da região. Primeiro, né, chamar ela de Oriente e de Oriente Médio já são nomenclaturas de origem europeia, né? Do ponto de vista da Europa, o que é Oriente e o que é o Oriente Médio, ou seja, o Oriente que fica próximo da Europa, né? E é uma região também que, do ponto de vista europeu, é dominada pelo islamismo, pela cultura árabe, e aí, numa visão mais preconceituosa, pelo terrorismo e pelos conflitos religiosos, né? Uma visão preconceituosa porque acaba reduzindo o Oriente Médio a isso, generalizando o Oriente Médio, essas posturas aí, tanto do conflito como do radicalismo religioso, para toda a região do Oriente Médio. Mas a gente vai estudar aqui fatores que a gente pode dizer que realmente contribuem para que a região seja uma região de conflitos, tentando evitar a criação aí de preconceitos e de generalizações muito amplas. Vamos começar falando um pouquinho sobre a diversidade religiosa, ou melhor, étnico-religiosa do Oriente Médio. Quando a gente diz diversidade étnico-religiosa, a gente está tratando tanto da etnia como da religião. Falando um pouquinho primeiro da etnia. A palavra etnia, quer dizer, o conceito de etnia, tem que ser primeiramente diferenciado do conceito de raça, muito usado, né, há tempos atrás, quando ele foi criado a partir de uma concepção biológica do ser humano, quer dizer, diferentes raças seriam diferentes formações biológicas de seres humanos, o que acabou ligando muito esse conceito ao racismo, né? A ideia de raças inferiores e superiores, o que por sua vez faz com que o conceito hoje esteja em desuso nas ciências humanas, apesar de ainda ter gente que o mantém. Etnia, por sua vez, está mais ligado à ideia de herança cultural, tá? Ou seja, a partir de uma cultura comum, grupos se identificam, cria-se uma identidade cultural dentro de determinados grupos que se veem como iguais por terem uma herança cultural comum. Seriam exemplos importantes no Oriente Médio a etnia dos árabes, dos persas, dos curdos e dos turcos, tá? Diferentes etnias do Oriente Médio. Veja só, nenhum desses grupos apontados são grupos religiosos, são todos grupos étnicos. Agora, a religião, por sua vez, a gente teria aí no Oriente Médio o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, 3 religiões de origem abraâmica,
3 religiões monoteístas de origem comum. O judaísmo, vale destacar, por muito tempo e até hoje sofre com o problema do antissemitismo, a discriminação contra os judeus, que não foi inventada pelo Hitler, né, mas sim é uma tradição cristã, né, até para diferenciar o que são os judeus do que são os cristãos. Esse antissemitismo originou a questão judaica, que seria a tentativa dos judeus de se libertarem dessa discriminação, o que levou alguns judeus a criarem o chamado sionismo, que seria o projeto de criar um país para os judeus, visto por eles como a única forma de livrar os judeus desse preconceito. E o Estado de Israel foi criado exatamente nesse processo. No cristianismo, a gente tem no Oriente Médio, o Líbano como uma região de muitos cristãos. E em relação aos islâmicos, o islamismo, que também pode ser chamado de muçulmanos, a gente tem a grande maioria da população do Oriente Médio. Lembrando que o islamismo pode ser dividido em 2 segmentos, né, em 2 versões aí, os xiitas e os sunitas, que não devem ser diferenciados por nível de radicalismo. Os xiitas têm esse nome devido a serem partidários de Ali no processo de sucessão de Maomé, e os sunitas por adotarem o Alcorão mais as sunas como textos sagrados. Tanto os xiitas como os sunitas, hoje em dia, não devem ser considerados como diferenciados devido ao radicalismo de um ou de outro. Existem radicalismos tanto em um como em outro, assim como a maioria, tanto de um segmento como do outro, não são de radicais. Qual a importância deles hoje em dia? Eles definem a identidade tanto nacional como internacional entre alguns grupos. Por exemplo, no Irã, no Líbano e no Iraque, a gente tem uma grande quantidade de xiitas, enquanto que na Arábia Saudita, na Jordânia, nos Emirados Árabes, na Síria e em vários outros países, a gente tem a maioria de sunitas. Na verdade, a grande maioria dos islâmicos do mundo inteiro são sunitas, quase 90% é sunita. O Irã é o país que tem a grande maioria da sua população xiita. E no Iraque também tem uma grande quantidade de xiitas, ok? Bem, lembrando então que essas diferenças religiosas e étnicas podem contribuir com os conflitos, contribuem efetivamente com os conflitos, mas elas não são em si a origem do conflito, né? Então a gente vai agora aqui para um segundo fator que teve bastante importância e tem até hoje bastante importância nos conflitos do Oriente Médio, que é a influência colonialista, ou seja, a influência de povos estrangeiros sobre a região. Até a Primeira Guerra Mundial, essa região era controlada pelo chamado Império Turco-Otomano, que tinha ali o seu centro na Turquia, e hoje em dia ele é restrito apenas à Turquia. Lembrando que no Império, a gente tem um povo dominante e os outros povos são dominados por esse povo dominante. No período entre guerras, tanto ingleses como franceses definiram protetorados no Oriente Médio. Sim, protetorados. O que seriam protetorados? Áreas que não eram bem colônias, mas também não eram áreas independentes. Ficaram sob influência, sob controle, tanto dos franceses como dos ingleses. E depois da Segunda Guerra Mundial, que essas regiões se tornaram independentes mesmo, elas passaram a ficar sob influência dos Estados Unidos, sendo a partilha da Palestina e depois, mais tarde, intervenções militares, exemplos dessa influência, tanto dos Estados Unidos como da ONU sobre a região. No caso dos protetorados e da partilha da Palestina, a gente tem exemplos aí da criação de fronteiras artificiais, ou seja, fronteiras que não são reconhecidas pelos povos nela envolvidos, como é o caso, bem claramente, das fronteiras da Palestina, que não são aceitas
pelo povo palestino e nem pelos outros povos árabes da região. E para finalizar, a gente tem um fator bem econômico mesmo que influencia também nos conflitos do Oriente Médio, que são as reservas de petróleo. A região tem as maiores reservas de petróleo do mundo, tem também a maior produção de petróleo e a maior exportação de petróleo. Isso tudo considerando que a gente vive num mundo urbano industrial, ou seja, um mundo que depende profundamente do petróleo para poder funcionar. Em relação à maior exportação, é interessante a gente destacar o papel da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que foi criada na década de 1960 por esses países e que muitas vezes foi usada como arma política por eles para pressionar os países ocidentais. Bom, pessoal, por enquanto é isso. A gente tem aqui uma introdução sobre o Oriente Médio e apenas para a gente ter uma noção geral dos conflitos que acontecem na região. E logo a gente cria um outro vídeo aí detalhando alguns desses conflitos, beleza? Obrigado por enquanto e bons estudos aí para vocês.